Salve, salve família! Começando mais um Os Podcast. Eu sou o Anderson Lupe e esse daqui é Guilherme Lupe. E hoje nós estamos com esse monstro sagrado, meu parceiro, meu amigo, Carlos Henrique, vulgo Carlão, faixa preta da VC Black Belt. VC Black Belt do meu mestrão sagrado, Wagner Curió. Faixa preta também de quais academias, Carlão? Hoje sou o head coach da Taiyokan Martial Arts e sou um dos professores da VC Black Belt em Santo André. Pô, top. Hoje o tema que a gente vai debater aqui, o Carlão vai mostrar um pouco da história de vida dele para vocês. É que o Carlão largou o CLT para viver de jiu-jitsu. E hoje o Carlão vive só de jiu-jitsu, tanto com as aulas nas academias, quanto com o treinamento personalizado que você faz também voltado para o jiu-jitsu, né, Carlão? Exatamente. Alguns atletas me procuram para preparação, para campeonatos, né? Essa aula personal mais qualificada, mais refinada. Então, trabalho muito em cima disso aí, de condicionamento físico, preparação de atletas para campeonatos. Pô, legal. E a gente trouxe o Carlão justamente porque o Carlão é uma inspiração para nós, né, da academia, e acredito que vai ser para todos vocês, porque geralmente o jiu-jitsu a galera já começa desde cedo e vai faixa preta, e o Carlão começou com 33 anos, né, Carlão? 33 para 34 anos. Hoje faixa preta brabo, head coach de academia, campeão mundial, Master 4. E agora eu vou pedir para você se apresentar, Carlão, falar um pouco da sua história. Olá, galera. É um prazer estar aqui com vocês aqui. Nós que agradecemos pelo Muito convite. obrigado, é uma honra poder fazer parte desse projeto de vocês aí. E, cara, o jiu-jitsu é tudo, né? Então, hoje se eu tô aqui é por conta do jiu-jitsu, que fez tudo, assim, toda a mudança na minha vida, né? Eu costumo falar que se você entrou na academia de jiu-jitsu para aprender só o jiu-jitsu, então você não aprendeu nada. Cara, é top. Entendeu? Isso é uma verdade, Carlão. Então muda tudo. Eu comecei como praticante, né? Na verdade, depois de um tempo, porque eu não gostava do jiu-jitsu, né? Não, mano? Não gostava de jiu-jitsu, né? Eu tive a minha formação na capoeira lá, quando eu tinha meus 13, 14, 15 anos. Certo. Aí, devido a consequências da vida, tive que parar e trabalhar, estudar e correr atrás daquilo que todos nós corremos, né? Pagando contas, essas coisas todas. Muito tempo depois, entrei numa academia para fazer boxe, né? Que é a Tim Nogueira. E fazendo boxe ali, o pessoal rolando no tatame lá do lado lá. Ficava olhando. Eu falei, isso aí não é pra mim, isso aí não é pra mim. E um dia eu falei, eu vou fazer uma aula de MMA. Comecei a fazer MMA. Aí o que aconteceu? Em pé tudo bem, né? Tinha feito boxe, capoeira, muay thai. Beleza, Tava só que bem. a hora que ia pro chão, cara, era prejuízo. Passageiro da agonia. Passageiro da agonia, prejuízo, não arrumava nada. E o meu mestre falava, você precisa fazer jiu-jitsu. Só que nessa daí, cara, eu fiquei 1 ano e meio quase treinando apenas MMA e jiu-jitsu sem kimono. Postergando o Gil, né? Não queria... Você não queria o Gil, Não cara? queria o Gil, não queria vestir um kimono. Não vestia um kimono. Aí um dia, eu falei, eu vou vestir um kimono. Fui lá, peguei um kimono usado lá no baú lá da academia, fedorento. Coloquei o kimono, comecei a treinar e eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa diferente aqui, né? Aí fui lá, comprei um kimono na academia e comecei a treinar. E vi que, por quê? No treinamento, com o kimono, ele fala, você já treinou jiu-jitsu antes? Eu falei, não, só sem kimono e com kimono. Eu falei, não, com kimono eu nunca treinei. Comecei aqui. E teve essa diferença, entendeu? Meio que um outro esporte, basicamente, Isso né? aí, teve essa diferença. Foi aí que eu comecei. Falei, opa, peraí, tem alguma coisa diferente aqui, dá pra seguir. Olha que engraçado. Então, sua maior motivação pra treinar jiu-jitsu foi justamente pra não apanhar no MMA, né? Exatamente. Na parte de chão. Que Exatamente. legal, bacana. Entendeu? Aí, falou, você conhece um pouco e você nunca treinou? Eu falei, não, então você tem talento pra coisa. E eu acreditei nisso. Falei, opa, vamos lá. Tanto é que a minha transição de faixa branca pra faixa azul foram 9 meses. Tudo bem que eu tinha treinado 1 ano e meio, quase, 2 anos. Só no gi, mas você já pegava tudo a base já, pegava toda né? a base, entendeu? Então, minha vida de faixa branca foi bem curtinha, né? Diferente da de faixa azul, faixa roxa, que demorou um pouco mais. Aí as coisas foram se engrenando. Aí eu falei, vamos treinar, vamos ver o que acontece aí. E eu mantinha, né? Boxe, jiu-jitsu,
um pouquinho de Muay Thai. Aí eu fui cortando, cara. Fui cortando. Quando eu te conheci, você só fazia Jiu, né? Nem cheguei a ver você Então, já era fazer. faixa roxa, né? Não, eu conheci você no faixa marrom. Faixa marrom já, marrom, né? Então. E eu fui cortando. Então, aí primeiro eu cortei o boxe, depois cortei o Muay Thai e dediquei só jiu-jitsu. E, Carlão, e como nasceu essa paixão pelo jiu-jitsu? Esse algo que, igual você mesmo falou, que você começou a cortar as outras modalidades e só começou a focar no jiu? O que fez você só focar no Jiu? A filosofia de vida. Jiu-jitsu lifestyle. Jiu-jitsu lifestyle. Exatamente. Exatamente. Fala um pouco do que foi essa paixão da filosofia do jiu-jitsu. Então, você começa a se cuidar melhor. Entendeu? E eu vi que aquelas mudanças estavam fazendo bem pra mim. Te interrompendo, né? É diferente o estilo de vida, né? O cara que faz boxe, Muay Thai, porque você fez as 3 modalidades até a capoeira. Existe essa diferença mesmo da filosofia do jiu-jitsu para essas outras artes? Depende do que você se dedica. Nas outras artes, eu me dedicava apenas por atividade física. Eu não dedicava minha vida a isso, entendeu? Quando eu entendi a filosofia de vida do jiu-jitsu, aí que eu comecei a me dedicar. Eu falei, é isso, entendeu? Porque não é só jiu-jitsu. Quer ver uma coisa simples que eu vou perguntar para vocês agora? Vou afirmar, na verdade. Vocês não sabem respirar. É verdade. Não, a maioria das pessoas não sabem nem respirar. se dão conta que estão E respirando. nem se dão conta. Exatamente. Eu aprendi a respirar praticando jiu-jitsu. Entendeu? Aprendi a pensar com mais clareza praticando jiu-jitsu. Foi no momento do sufoco? Exatamente. Com certeza. Exatamente. Olha o tamanho do jagunço que ficava em cima de mim lá, pô. Como é que eu vou tirar esse cara aqui de cima? O cara faixa branca, duro pra caramba. O que ele faz de supino eu tenho de peso. Entendeu? Eu falei, não, tem que sair daqui de algum jeito. Então respira e pensa, cara. E eu vi que isso transformava a minha vida no meu trabalho. Entendeu? Isso você começou a trazer pra fora, porque foi mudando seu mindset Exatamente. de dentro do tatame pra fora do tatame. Exatamente. Então eu comecei a equalizar as coisas. Falei, mas espera aí. Se eu sair daquela situação ali, por que eu não posso sair dessa daqui? É apenas um personagem diferente. Entendeu? A situação é a mesma, porém eu de um tenho- âmbito meio que diferente. Eu Mas tenho igual. capacidade de resolver qualquer tipo de problema onde eu estiver, indiferente de qual seja esse problema. Você raspa esse troglodita aí de senta e tralalá aquilo, porque eu não posso E resolver o cara uma não é reunião, gordo, o cara é né? forte. É. Entendeu? O cara não é gordo, o cara é forte, mano. O cara não tem 0% de gordura. O resto é músculo. É, exatamente, né? Se você consegue tirar esse maluco de cima de você, por que você não consegue resolver um business, uma reunião? Os outros é pedrinha, né? No dia a dia é só Exatamente, pedrinha só, né? exatamente. Tirou um Isso pedregulho foi- da frente. Eu fui construindo isso, Sim. entendeu? Então é pecinha por pecinha. É os insights que você vai tendo no tatame que você vai levando pra vida. É a famosa pequena vitória, né? Pequena vitória todo uma dia. Pequena vitória, né? O Exatamente. Gil traz muito isso da gente valorizar essas pequenas vitórias, Sim, né, cara? A gente fala muito sobre isso. Sim. É isso que vai mudando a gente. Que eu fui entendendo. Eu falei, opa, peraí. Isso aqui dá pra melhorar ali, dá pra melhorar aqui. E aí, qual foi a faixa que virou a sua chave? Você falou, mano, Gil. Faixa roxa. Na faixa Por incrível que pareça. Todo mundo é preguiçoso na faixa roxa? Não, na faixa roxa eu chegava na academia. Também que houve algumas coisas pessoais, que eu chegava na academia às 5 horas da tarde e saía às 10 horas da noite. Então era 5 horas de treino todo dia de jiu-jitsu. Tinha um descansinho ali de uma aula para outra, mas era no mínimo 3, 4 treinos ali seguidos. Nessa época de roxa, você já estava dando aula já, né? Então, ou não? Eu fazia algumas aulas esporádicas em projetos sociais, Sim, aham. né? Ia num projeto social de um amigo, ia no outro e... E começou na faixa roxa? Nas aulas faixa de roxa, projetos sim. sociais? Quando eu tive o meu projeto social, eu estava na faixa roxa. Qual era o nome do projeto social? Então, cara, que não você era um trabalhou? projeto social, Qual cara. região que é? Então, Legal falar o lugar que você fez. Então, tá? eu moro na região periférica aqui em Santo André, chamado Sacadura Cabral. na Sacadura Cabral. Então, lá tinha um centro comunitário meio que abandonado. Então, o que o pessoal fez? Se juntaram, compraram uma tinta e reformaram lá, deram um tapa lá no centro comunitário e começou a ter algumas ações beneficentes para a população ali, né? Então, um fazia uma aula de futebol, o outro estendia um retroprojetor e fazia um cineminha, uma outra fazia pré-natal, essas coisas básicas, ensinando a população. E eu entrei com a aula de jiu-jitsu ali 2 vezes por semana. Não tinha nem tatame direito, aquele EVA bem fininho de... Caraca, Então, bateu as costas, sente todas as vértebras. Entendeu? E começou a atrair a molecada, e foi crescendo. Aí nós tivemos uma doação de 50 metros de tatame, né? Então ficou aquele
tatame grandão Que pra gente legal. dar aula e tal. Então tinha uma estrutura boa ali. Eu cheguei a ter 30, 40 crianças Olha, ali matriculadas, olha né? que legal. Durante um determinado período. Bastante, Mas né, é cara? rotativo, Muito, né? Sim. É muito rotativo, né? Tinha semana que vinha, tinha semana que não vinha. Porque quando você trabalha com comunidade carente, cara, envolve muita coisa. Envolve muita coisa, né? Às vezes a criança tem um certo tipo de problema na casa dela que ela fica meio retraída e não vai pro treino, não sai na rua. E é muito difícil trabalhar com esse tipo de E público. a questão de kimono, né? Porque o jiu-jitsu, hoje ele tá se popularizando, né? Graças a Deus, Sim. mas é um esporte caro. Ainda, né, Sim, cara? é um esporte caro. Kimono é caro. Aí você... Então, era... E só falar de praticar, né? Porque assim, o desgaste do jiu-jitsu, eu joguei futebol, passei minha vida correndo atrás de futebol, depois musculação, corrida, fui fazendo outras atividades. Fiz Muay Thai, mas nada desgasta igual o jiu-jitsu. Então, assim, a necessidade de suplementação do jiu-jitsu para mim é muito maior do que para musculação quando eu queria fazer hipertrofia, entendeu? Sim. O desgaste é muito grande, você precisa comer mais, você precisa suplementar mais. E aí você pensa em uma população que não tem esse recurso, né? Então, quando você trabalha com criança, isso se torna lúdico, né? Então, o jiu-jitsu acaba sendo secundário. Entendi. Então, você trabalha ali a atividade motora da criança, a mobilidade, essas coisas, e ela começa a aprender naturalmente, entendeu? Só que existe o problema da disciplina, né? Então, quando você começa a introduzir a disciplina na criançada, ela meio que se afasta, ela não está acostumada com aquilo. Porque é um ambiente que não uma- tem muita disciplina. Exatamente. Já vem desde casa. Exatamente, entendeu? Então, é um misto, né? Você tem que misturar o lúdico, ao mesmo tempo tentando ensinar, trazer um pouquinho de responsabilidade para a criança, Isso, né? isso, Na isso. parte de hierarquia do Gil, né? Então, você tem que ter muita sensibilidade para entender, entendeu? O que está se passando ali. Aí, cara, depois eu fiquei nesse projeto aí uns 3, 4 anos, né? Você ficou bastante tempo. Aí veio a Caramba, pandemia. Bastante tempo você ficou, Aí né, veio a cara? pandemia e fechou uma totalidade. tudo. Então aí você... foi aí que você começou Foi- a querer viver de Gil. foi seu start, né? Foi seu start, Exatamente, esse aí? foi o start. Esse foi o start. Na faixa roxa ali, eu falei, opa. Só que tem aquilo também, né? Ia para campeonato desde a faixa branca. Você isso já é era um cara que já gostava interessante, de já era disputar competidor. campeonato, Já desde a faixa branca, mas não ganhava, né? Não, mas pegando esse gancho, como que foi a sua experiência? A gente está até conversando por fora, que no off, a gente conversando no off, que pequenas vitórias, né? Sim. Sobre pequenas vitórias. Como que foi a sua primeira competição? Você ainda se recorda de como você estava? Sim. Mentalmente, como fisicamente? Lembro, cara. Minha competição foi num campeonato Circuito ABC, acho que todo mundo já disputou. Com certeza. Né? Tem bastante já. E eu fui finalizado na primeira luta. Me finalizaram com um armlock de 4 apoios. Na faixa branca, Na né? faixa branca. Aham. Na faixa branca. Participei mais umas 2 edições depois. Também não arrumei nada, perdi. Fui pra faixa azul já meio desmotivado, achando que não era pra mim. Acho que na faixa azul foi um campeonato só também. Não ganhei nada. Quando foi na faixa roxa, que eu já estava treinando um pouco mais, essa é a diferença que a gente fala da preparação, né? Estava treinando um pouco mais dedicado, que apareceu o primeiro resultado. Meu primeiro resultado foi medalha de bronze no Sul-Americano de 2018. Legal. Ali eu achei, falou, pô, peraí. Opa. Então, medalhei num campeonato grande, opa. Exatamente. E não trabalho tá desistiu, sendo né? feito. Você tava nas- Exatamente. E na sequência, eu fui para o JP, né? Championship International lá Aham. de Emirados Da GP, Árabes né? também. Medalhei também. Top. Aí que começou, eu falei, não, preciso me dedicar. É, Só que aquilo, essa dedicação, ela cai muito naquela balança, né? Porque a gente tem que trabalhar, tem que fazer outras coisas e não dá para você se dedicar totalmente ao esporte, Ao esporte. entendeu? E o que você fazia, Carlão? Qual era a sua profissão antes? E quando você chegou e falou, cara, Já vou era pra largar meu mim? trabalho e vou viver de jiu-jitsu? Cara, eu tenho uma formação que ela vamos dizer assim, é o nosso cotidiano, né? Por quê? Eu sou aquele cara que fez o Senai, que fez curso técnico, entendeu? Então eu fui programado para quê? Para ser um CLT operário, trabalhar nas indústrias metalúrgicas que tem aqui na nossa região. Eu era esse cara. Região do ABC? Exatamente, é muito forte com Muito metalúrgica. forte. Então, a minha formação vem dessa daí. Entendeu? Então, eu sempre trabalhei desde os meus
14 anos até os 30 e poucos. Trabalhou nesse ramo. Trabalhei nesse ramo, entendeu? Então, manutenção industrial, essas coisas. Eu sou um cara formado para ser CLT metalúrgico. Sim. Entendeu? Então, essa foi a minha formação profissional. Só que chega uma hora, cara, que você começa a se entender. Você fala, isso não é para mim, isso aqui eu não quero mais. Então você começa a cortar algumas coisas na sua vida. Exatamente. É onde volta lá atrás lá que o jiu-jitsu vai te moldando. Entendeu? Então aquilo ali foi ficando pesado, foi ficando, eu falei, não, eu tô me desgastando mais mentalmente do que fisicamente. Teve alguma situação, se você quiser compartilhar, teve alguma situação naquele seu trabalho que você falou, cara, realmente não dá mais, eu vou seguir no jiu-jitsu, tô vendo que eu tô me encontrando aqui no jiu-jitsu? Teve, cara. Eu trabalhava num setor de desenvolvimento. Então tinha muita segurança. E não tinha janela, cara, nesse setor. Tinha algumas pessoas ali trabalhando comigo ali com problemas de saúde. Eu olhava em volta e falei, é isso que tem pra mim? Salubridade zero. Entendeu? Eu falei, não, peraí. Eu costumo até falar que esse último trabalho me ensinou muito, principalmente a saber o que eu não quero. Entendeu? Então, isso é importante, né? A gente só sabe o que quer e o que não quer. Isso eu não quero pra minha vida. O que eu quero, eu não sei. Eu sei o que eu não quero. Exatamente. Entendeu? Isso eu não quero. Isso aqui eu não quero. Então, estava me fazendo muito mal. Tinha um salário razoável, entendeu? Pagava as contas, mas o desgaste psicológico era muito grande, entendeu? Não por causa de pressão do trabalho, por conta de você se limitar. Porque eu ficava no trabalho e ficava pensando, puta, eu poderia estar treinando. Entendeu? Todo mundo que é amante da arte marcial pensa nisso. Eu falo, pô, eu tenho competição tal dia e eu tô aqui perdendo meu tempo aqui, cara. Pô. Aí é uma pergunta que eu faço para todo mundo, né? As pessoas até se espantam. Por quanto você vende a sua vida? Você faz essa pergunta para as pessoas, para os alunos? Por quanto você vende a sua vida? Com o que você trabalha? Você está vendendo 1/3 da sua vida. Qual é esse valor? Qual é o valor? Tipo assim, a gente vende a nossa hora, né? Entendeu? Eu sou orista, eu sou personal e eu vendo a minha hora. Eu estou vendendo meu tempo de vida. Exatamente. Estou vendendo meu tempo de vida. Mas você vai vender o seu tempo de vida para uma coisa que você não gosta de fazer? O que você está ganhando nisso? Dinheiro? Só isso? Mas é que te falo que isso é uma atitude corajosa da sua parte. Creio que boa parte da população não faria essa transição do que você fez, justamente por conta do capital. Infelizmente a gente vive atrás do capital. Sim, mas eu entendo, cara. Eu entendo por quê? Porque o cara tem aluguel, tem filho, tem conta, ele tem que pagar, ele tem que sustentar aquilo que ele criou, ou que se jogaram em cima dele, né? Você tem que ser esse cara aí, velho. Porque a gente foi condicionado a trabalhar, né? Exatamente. Foi condicionado a criar, né? Igual você falou, você foi condicionado a ser um operador, né? Então, e na minha mente, o que vinha? Eu comecei no chão de fábrica, né? Então, trabalho duro ali, esforço físico e tal. Só que você vai vendo que você vai estudando, você vai fazendo curso, você vai se aprimorando, entendeu? Você vai fazendo as coisas, igual eu fui fazendo. Pra quê? Pra não ficar me matando tanto naquele trabalho manual, braçal. Então eu fui cada degrau, igual as faixas do jiu-jitsu. Comecei lá embaixo, fiz um curso, fiz outro. E nesse tempo, eu me formei em 2 faculdades, cara. Eu sou formado em administração de empresa e engenharia de produção. Você com 2 diplomas de faculdade na mão, você tem alguma coisa. Sim. Mas você fala, não é pra mim. Entendeu? Então eu fui otimizando a minha mão de obra. Falei, isso eu não quero. Só que chega uma hora que não te satisfaz mais. Entendeu? Então é a hora que você bate o pé e fala, eu vou fazer isso, é que você decide mudar a chave. E você entender isso é muito difícil. Carlão, aí vem uma pergunta bem forte. A sua mudança a virada de chave, ela foi num momento ruim da sua vida? Ou foi um momento bom? Porque às vezes a experiência de vida que eu tenho, as minhas mudanças de chave que eu acompanho da maioria das pessoas é quando você cai, que você tá lá embaixo, que você fala, mano, quer saber? Eu vou virar a chave. Vou meter o louco. Não, pior que não, cara. Foi quando eu estava estável. Você estava estável. O que é estável pra gente? Financeiramente. Entendeu? Tudo, então eu trabalhava numa multinacional, tinha um salário razoável, entendeu? Mas não estava feliz. Quando eu comecei a trabalhar, eu entrava às 8 horas. Então eu chegava às 7h30,
Já deixava o carro no estacionamento, entrava, ia lá, fazia um café, tal, ficava pronto, trocando ideia. Cara, no final, dava 7:55, eu tava no estacionamento ainda, eu não queria entrar. Dá uma Entendeu? síndromezinha de pânico, assim. eu não quero. Eu não quero mais. Eu não quero mais, entendeu? Você vai sabendo justamente o que você não quer, entendeu? É errado? Não, não é errado. É Não que é apenas errado, não. um ponto de vista, entendeu? Então, às vezes eu vejo aí o cara... Tem um vizinho que fala assim pra mim, eu trabalhei 25 anos na mesma empresa, no mesmo setor. Eu pergunto comigo, só isso? Não tô desmerecendo ele. Mas, e aí, cara? É que a cabeça dos antigos era assim, né? Eles gostavam de falar, passei 40 anos na empresa. Me aposentei pela primeira empresa que eu trabalhei. E era Exatamente. só que Hoje é até diferente, a geração é outra, era é outra. Por mais que tenha uma molecada que é de uma geração diferente, a nossa consciência evolui também, né, cara? Sim. Mudando a consciência. E outra, a gente também tem essa opção de nós recebermos hoje muito mais informação, né? Sim. Hoje a gente tem Então, acesso tem muito acesso, né? Fácil, à Hoje informação, nós né? temos- Escolhe o que a gente quer de acesso. Então, querendo ou não querendo, nós ainda temos tempo, cara. Nunca é tarde. Ah, você começou com 35, 34 anos no jiu-jitsu? Sim, comecei. Então nunca é tarde, cara. Nunca é tarde. Tá a fim de correr atrás do seu sonho? A hora é agora. Entendeu? Não deixa pra depois. É aquele velho ditado, antes tarde do que mais tarde. Do que né? mais, exatamente. Entendeu? Então corre atrás daquilo que você quer. Entendeu? Coloca uma coisa na cabeça, um objetivo e vai em frente. Independente do que vão falar, do que vão dizer, cara, é a sua vida, cara. É o que você vai fazer. Como diria o nosso grande chorão, né? O que leva dessa vida é a vida que se leva. É a vida que se leva. Entendeu? Então, e aí lá no final, a hora que for chegar lá, seus últimos instantes de vida, o que você vai Você que eu vai olhar fiz? você vai olhar sua retrospectiva na sua mente, vai O falar, que eu fiz o fiz? quê? Eu fiz o quê? Eu fiz o que me mandaram ou eu fiz o que eu quis? Hoje eu posso falar que eu faço o que eu quero. Entendeu? Mas se você fizesse essa pergunta para mim há 5, 10 anos atrás, a resposta seria outra. Eu faço o que me falaram para fazer. Ó, tem que estudar, eu estudei. Ó, tem que fazer isso, eu fiz. Ó, Tem que entrar numa multinacional. Você exatamente. Pode crer, você foi seguindo tudo que falavam que tinha que fazer, você fazia. Exatamente. Entendeu? Então o jiu-jitsu me mostrou que eu poderia ir além do que aquilo que... que teoricamente você foi designado, vamos se dizer Exatamente. assim. Programado, né? Exato. Todo mundo é assim. Condicionado, né? Todo mundo é assim. Quando você entra na escola, qual que é a primeira pergunta que a professora faz para você? O que você quer ser quando crescer? Pois é. E o que você tem do seu lado? O que você vê? A gente olha sempre as figuras. Na minha época, o que era mais popular era o futebol, Futebol, né? né? Você Então. busca algo que vai tirar você rapidamente da pobreza, né? Eu vou te falar uma coisa, cara. Eu fazia essas perguntas para os meus alunos do projeto social. E qual que era a maior... A maioria A das... maioria das respostas? Eu vou querer ser igual ao meu pai. Meu pai ganha R$2.000 por mês. Ah, é sério, mano? Sério. Porque pra criança, a criança não tem dimensão do valor. Do né? valor. Exatamente. E aí, normalmente então, os pra ela, naquele momento, os R$2.000 que o pai dela ganhava muito. era muito dinheiro. Mas você só dava aula para as crianças ou você também dava aula para adolescente? Não, no projeto era só criança. Só criança. Só criança, só criança. Só criança. Então ali você via, cara. Falou, puxa, é só isso? A outra falava, eu quero casar e ter filhos. Você fala, minha Nossa Senhora, como elas são conduzidas a fazer o mesmo? Ela consegue enxergar só o que está ali na frente na dela. frente dela, o que ela viveu. Os né? exemplos são Os aquilo. exemplos. A gente acaba sendo uma programação dos nossos pais, né? Exatamente. Consciente e inconscientemente. Exatamente. Né? E o jiu-jitsu muda essa visão nossa. Porque, independente no tatame, se você tem um mestre de obra, um advogado, um médico ou qualquer que seja a sua profissão, quando você está de kimono de pé descalço, todo mundo é igual. Todo mundo é o mesmo. Todo mundo é igual. Então você olha pra você e fala, pô, se aquele cara é, eu também posso ser. Entendeu? Aí você começa a mudar. Aí, o jiu-jitsu forma isso na gente. Entendeu? Eu não sei das outras artes marciais, porque assim... foi onde a gente foi da filosofia, né? Exatamente. Da filosofia. O que a filosofia do Jiu é diferente das outras? Exatamente. Porque eu também não olhava dessa forma, né? Eu olhava como atividade física. Entendeu? Eu tô aqui porque eu gosto de fazer um esporte, tal, eu gosto de sair na mão, tal. Não, hoje não. Hoje é lifestyle. Hoje é meu estilo de vida. Foi como a gente conversou em off também, né? Antes do jiu-jitsu, um exemplo, você saía numa cesta e bebia e no outro dia você acordava sem responsabilidade.
Na sexta seguinte que você já treina jiu-jitsu, você vai falar, opa, será que eu vou sair? Porque Pois se eu beber, amanhã tem treino, eu não vou performar legal, vou acabar tomando um atraso dos meus parceiros, então realmente já muda todo o seu Aquele lifestyle, monstro né? de 130 quilos vai estar lá e vai me Vai pegar. estar lá, vai passar o carro, doido de pré-treino aí. Né? Você é maluco, cara. Eu tenho que estar bem. Mas não é bem fisicamente, é bem psicologicamente. E com o corpo também, né? Porque no final a gente vai lá, que a gente não gosta de apanhar, né? Ainda mais ninguém quando já sabe que você tá zoado, você vai lá, É. já tá moído, já que veio do rolê, você fala, porra, É. ainda vai pro Gil, Uma vez eu tava treinando com um garoto de 18, 19 anos. Cara, moleque 0% de gordura voando, sabe? E o pai dele tava assistindo o treino, né? E eu tinha acabado de chegar do trabalho ali e tal, ele já tava lá, eu acabei de chegar do trabalho. E o primeiro moleque que eu peguei foi ele, cara, pra treinar. Puta, treinei com um moleque faixa branca, me deu uma canseira, cara. Eu era faixa roxa pra faixa marrom. O moleque me deu uma canseira danada. Eu falei, perguntei pro pai dele, falei, o que você tá dando pra esse moleque? Aí ele falou, não, Carlão, dorme o dia inteiro. descansado, né? Teve descansado, você acordou 5 horas da manhã, cara. Você foi treinar, Cansado, você foi trabalhar, agora você Dorme chega o aqui dia inteiro, é cansado. foda. Entendeu? Então essa é a diferença, cara. inteiro. É isso que faz. O pai dele falou, não, cara, você fez tudo isso o dia inteiro, saiu na mão com um moleque aí de 18 anos voando. Voando. Eu falei, opa, Testosterona batendo, viu, né? Exatamente. Fica descansado. exatamente, é isso. Caraca. Entendeu? Então essas pequenas coisas, essas pequenas conquistas, que vai moldando a gente. É legal, igual você falou. Aí você fala, caraca, eu sou embaçado, né? Fiz toda uma rotina, acordei 4 horas da manhã, fiz todo o meu trabalho, minha rotina de trabalho, ainda tô aqui treinando, Sim. finalizando ou dando treino pra uma pessoa que é mais nova que eu, 20 anos, 10 anos mais nova que eu. Então, é isso aí. No jiu-jitsu, cara, 99% das pessoas que praticam jiu-jitsu não é atleta. Não são exatamente. atletas. É 1% da academia e olhe lá. Carlão, você tinha falado que você entrou na faixa roxa. Na faixa roxa foi sua mudança de mindset, onde você começou a treinar mais, você teve uns problemas na sua vida nessa faixa. A pergunta que eu quero dizer, jiu-jitsu é terapia também, cara? Sim, lógico que é. Lógico que é. Imagina você, na minha situação, naquela época. Cara, eu tava desempregado. Não tinha dinheiro pra ficar. As contas não batiam, não fechavam. Vai chegando no final do mês, você vai, caramba, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou treinar ainda? Não, você vai treinar. Você vai treinar. E naquele momento de treino, você se descarregava. Por isso que eu falo, quando fechar a academia, queima o tatame. Porque ele tem muita energia, ele foi deixado ali, ó. Joga isso aí fora. Isso vai dar corte, mano. Entendeu? Então, eu vou montar uma academia, só comprei a academia de alguém. Queima o tatame. Queima o tatame. Queima o tatame, coloca o tatame novo. Pra quê? Pra ter novas energias. Entendeu? Porque o quanto de energia negativa é descarregada em cima do tatame ali, entendeu? Quanto cara que passou estresse o dia inteiro que vai treinar que deixa ali. E outra, Carlão, um negócio que você falou, acho que também você já passou e todo jiu-jiteiro passa. É uma batalha emocional até chegar ao tatame. Você cumprimentou o centro do tatame, cumprimentou seu mestre, acabou. A mente já tá vazia, você já treina. Mas até chegar lá o tatame, você botar seu kimono, é uma batalha. É uma batalha. Uma vitória. É uma vitória, exatamente. Quantas vezes eu saía do trabalho e falei, pô, tem que treinar, cara. Preciso treinar. Tem competição marcada, mas eu tô cansado. Não, vai, cara. Vai. Se todo mundo passa uma luta constante. Entendeu? Né? Vai porque é o que vai fazer a diferença. Ah, mas tem dia que você chega, não, hoje eu vou treinar, tô voando. Meu, você chega lá, faixa branca, um grau bravo te pega. Você fala, caramba. Era hoje que eu ia voar? Acho que era amanhã, hein? Pois é, cara, É sempre a dessa. lenda do faixa branca. Entendeu? Faixa branca brava. Maldito faixa branca, apertou meu pescoço. E no jiu-jitsu não tem dessa, velho. Pode ser faixa azul, faixa roxa, faixa marrom, preta. Se você vacilar, o faixa branca vai te pegar. É, exatamente. Então, pé no chão, humildade, mano. O jiu-jitsu te ensina isso, né? Não interessa a sua faixa, mano. Se você vacilar, a gente não pode vacilar na vida. Foi como você falou, Carlão. Não interessa o grau de profissão. Você pode ser o líder da Suprema Corte. E você vai lá, não que isso seja um demérito, aí você vai lá e perde para um operador, para um ajudante de pedreiro. O jiu-jitsu não tem isso. Não tem isso. Não tem hierarquia, não tem nada. Não tem dessa. No jiu-jitsu isso não existe.
Não existe a hierarquia de fora do tatame. A hierarquia é só dentro do tatame, né? É isso aí. Essa que é a grande diferença aí que eu acho do jiu-jitsu para as outras artes marciais que eu pratiquei. Diferente. Fiz 2, 3 anos de capoeira, mais uns 2 anos de boxe, algum tempo de Muay Thai. Mas esse é o lifestyle do jiu-jitsu, né? Essa é a chave que muda e fala, não, esse esporte é diferente. Entendeu? O jiu-jitsu é para todos, mas nem todos é pro jiu-jitsu, né? Então acontece muito isso aí, cara. Eu não sou o único, mas eu tive essa coragem aí de falar, bater o pé no chão e falar, daqui pra frente, minha vida é jiu-jitsu, né? Então E aí foi nesse período aí de zero salubridade aí. Você falou, mano, acabou. Né, cara? Você fala, não, porque assim, as coisas vão se encontrando, né? Você vai, nada acontece por acaso. Tudo que a gente passa é para nós aprendermos alguma coisa. Às vezes você não entende o que você está passando naquele momento. Mas lá na frente, você fala, putz, eu passei aquela situação valeu a pena, porque valeu a pena, entendeu? Era para aprender e passar por isso aqui agora, de cabeça erguida, de peito aberto e vamos embora. Entendeu? Tudo. Desde que tropeçou e arrancou a tampa do dedão. É para você aprender alguma coisa. Então é isso aí que e você falando sobre faixa, a mudança de faixa é igual você falou, aprender técnica do jiu-jitsu é a última coisa que a gente aprende sendo introduzido no jiu-jitsu, né? A mudança de faixa às vezes até ocorre também com a mudança da vida da pessoa, né? A pessoa tá passando por já tá entrando no outro patamar, aí consequentemente ela muda de faixa. Até pegando esse gancho, como que foi a sua transição de faixa roxa para faixa marrom? Eu nunca achei que eu estivesse preparado para trocar de faixa. Sério? Todas as faixas. Nunca achei que... Tanto é que acontece comigo, não sei se acontece com vocês também, quando falou, você vai ser faixa azul. Eu falei, caramba, não pode ser. Não. Com certeza. Você vai ser faixa Já azul. fica como assim? Então. Como assim? Tal, beleza. Na faixa azul eu fiquei 2 anos e meio. Você vai ser faixa roxa. Não, mas espera aí. Passou os 2 anos e meio e falou, então, você é faixa marrom agora. E caramba, não você tô ia pronto. tacar pé? Não tô pronto. Porque o que acontecia? Beleza, eu vou trocar de faixa. Trocava de faixa, colocava a faixa nova na cinta para treinar. Meus 6 primeiros meses era pau, era porrada que eu tomava. Até eu me identificar com a faixa. Entendeu? Então eu vinha naquela ascendência, trocava de faixa, caía. Vinha na ascendência, faixa roxa caía. Entendeu? Comigo aconteceu. A única faixa que não aconteceu isso foi quando eu mudei de marrom para preta. Eu falei, opa, peraí. Agora mudou. Entendeu? Agora começa o game mesmo, né? Entendeu? Aí que a chave mudou, aí você falou, qual foi a faixa que mudou sua chave? A que eu achava que eu tinha treinado mais era na roxa, mas não foi na preta. Por quê? Porque eu aprendi a treinar. Eu treinava mais consciente. Eu não precisava treinar 5 horas por dia. Eu treinava aquilo que eu precisava treinar. É que você sempre treinou bastante. Entendeu? A quantidade foi na roxa, mas a qualidade foi na preta. Eu já te conheci na marrom treinando bastante também, né? Então, eu sempre treinei. Eu gosto de treinar, cara. Eu gosto do treino. Entendeu? Ame o processo é esse, é ir pra academia e treinar. Treinar, né? Entendeu? Repetição, não tem outro. rola. A competição, cara, eu vou falar pra você que, assim, ela é inerente. Porque, assim, vamos lá. Porque até então eu não via a competição como o que eu queria pra mim. Entendeu? Não, eu tô indo lá só pra... É só pra bater uma bola. Exatamente. Tipo aquele futebolzinho no final de semana, né? Mas aí quando eu falei, não, vou me preparar, aí a chave mudou. Aí eu entendi. Hoje eu entendo o que é um treino comercial. E um treino de competição. E um treino de competição. Entendeu? E a linhagem eu venho debatendo no off com alguns colegas meus que são muito acostumados com treino de competição e quando vai frequentar o treino de cliente fica meio chateado, porque realmente são 2 treinos totalmente diferentes. Sim. Tanto na introdução, início, meio e fim, tanto introdução como o todo mesmo, né? É o 1%. É 1% da academia que é atleta. Que atleta é. Então você tem que marcar o treino para aqueles caras. Pô, tal dia vai ter treino. E o resto é tudo comercial, cara. É o cara que saiu do trampo. Do comercial o cara vai pegando gosto, né? Esse destaque. Você joga ele pra competição. Você vai. Mas acontece sempre isso, né? Porque aí o cara que é atleta acaba indo com força, com uma galera, um pai de família, um cara que tá indo lá só pra
pra fazer atividade física. Que hoje você vê muita gente que só vai lá pra... Eu conheço histórias de pais de atletas que viam um filho treinando jiu-jitsu e foi treinar em uma determinada academia. Chegou lá no primeiro treino do cara, o cara não sabia nada. Os caras quebraram o cara todinho. Entendeu? O que aconteceu? O cara não volta mais. O cara não volta mais. Então, quando você chega na academia, que você é bem recebido, que todo mundo para, te ensina, fala, é assim, que não sei o quê, tem que fazer assim, não faz assim, você vai se machucar, é outro entendimento da arte. Entendeu? Exatamente. O Carlão, mas você não acha que até do atleta você tem que ter uma consciência? Porque, vou dar um exemplo, o moleque que é faixa azul é atleta. E aí ele vê o cara que é faixa marrom, mas é um cara que vai esporadicamente, tá há anos no jiu-jitsu, é um senhor. Pô, eu treino no CT de São Caetano, a gente tem uma galera mais velha. E aí o cara acha, porque o azul que treina pra competição, o moleque faz 2 treinos no dia, ele acha que porque o cara é marrom, ele Tem que sair na mão. eu vou atropelar ele. Mas Só que ele não entende que do outro lado é um senhor, um pai de família, é um cara que trabalhou 8 horas do dia. É isso que você tem que entende. Não, na verdade você tem que passar para os alunos, ele entendeu? Como mestre, né? Eu, como professor, tenho que passar isso para os alunos. É igual o meu aluno de 57 anos, cara. Entendeu? Eu tenho um aluno de 57 anos. Hoje ele é faixa azul. Entendeu? É um faixa azul competidor? Não, cara, de forma alguma. É um cara que treina ali 2 vezes por semana, mas o cara não falta. Ele vai ali para quê? Para fazer o bem para ele. Entendeu? Diferente da molecada, faixa azul que foi de manhã, de tarde e de noite. Ele vai treinar com esse cara que é graduado, mas tem 57 anos, eu já falo pra ele. Falo, ó, É suave? Vai na boa. Na boa. Entendeu? Isso vai do que o professor passa pros alunos. O professor é a temperatura, né? Na verdade, quando do você... tatame, né? Na verdade, quando você pega a faixa preta, você vira referência. Porque a molecada fala, eu quero ser igual aquele cara. Eu quero ser um faixa preta. É o que a gente fala. Ter a faixa preta é fácil. E agora ser um faixa preta. Segurar o rojão da preta é outra coisa. Entendeu? Né? São 2 coisas diferentes. Entendeu? Hoje, se você quiser ter uma faixa preta, vai lá, cara. Treina 2 vezes por semana, 1 hora aula. Daqui 10, 12 anos, você tá com sua faixa preta amarrada na cintura. Agora, treina, coloca uma faixa preta e tenta repassar o seu conhecimento para os seus alunos. E aí? O que você vai falar para eles? Virar inspiração, virar referência, né? Exatamente. Quando você cai no treino comercial, professor, não pode fazer tal golpe? Não, pode. Só que se você fizer, você não tem controle da sua força, você vai machucar o cara. Ou até você tem um controle, mas o cara não sabe ainda defender a posição. Exatamente. No treino da educação física a gente fala o que come com quem, né? O que você vai fazer, como você vai fazer e com quem você vai fazer, né? É isso aí. Então tem que trazer essa consciência, né? Exatamente. Você vai ver que depois nos comentários tem uma galera, mas tem eu vejo até na própria internet as pessoas brigando, né? Que tem um cara que defende aquele jiu-jitsu raiz, que os caras saem na mão, só que não entende que, cara, se quer sair na mão, vai no horário específico mesmo. Sair na mão. Que vai ter os caras que vai querer sair na mão. É isso aí. Agora, você ir num horário que você sabe que é uma galera que tá lá por atividade física e você... Eu costumo falar que complicado. existem 2 jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu refinado e o jiu-jitsu grosseria. Os 2 são jiu-jitsu. Mas qual que você quer aprender? Entendeu? Eu prefiro refinado. Fazer o golpe certo. Sim. Entendeu? Tanto é que quando eu estou passando as movimentações, primeira coisa que eu falo para eles, calma, desacelera, entenda o golpe. Entende o que você está fazendo, entende a movimentação. Não faz rápido, porque você não vai entender nada. A hora que você começa a entender o movimento, você aí começa você pode acelerar um pouco, né? Quando você for precisar, é igual 2 rolas de faixa preta. Faixa preta não erra o golpe. Entendeu? Por isso que então o bote é certo. Por isso que é tão competitivo um campeonato faixa preta. Às vezes um faixa preta ganha de um outro de renome por 2 vantagens. Não tem muita disputa, muita diferença nos pontos, né? Sempre é uma coisa ali, porque o rola do preto é uma coisa muito técnica, né? É porque quem ganha a luta do faixa preta não é quem sabe mais, é quem erra menos. Quem erra menos, Entendeu? É o cara que erra menos, que já tem a postura certa, que já sabe o que vai fazer. Então, quanto menos ele errar, mais pontos ele vai fazer. Muitas vezes, uma luta de faixa preta acaba no 0-0, o cara ganha por uma vantagem. Até mesmo na decisão do juiz, né? Entendeu? É isso. Então, é isso que a gente tem que passar para os alunos, diferenciar o treino comercial
e do treino de atleta. Sim. Entendeu? Uma hora vai estar todo mundo junto, vai, mas... Aí é o calma. famoso aulão, aí beleza. É. Nesse gancho de treino também, mestre Carlão, você, desculpa a pergunta, quantos anos você já tá dando aula? Quanto tempo você dá aula? Olha, já tem um tempo, desde 2017, 2018, legal. Por aí. Você teve essa mudança da aula de business, né? Você gostou dessa mudança? Que agora eu acho que tá um pouco mais lúdico, até melhor para um iniciante começar a treinar. Justamente por conta disso que a gente conversou. Antigamente tinha muito disso, né? Chegar lá o cara no treino, aí pega um cara que já tá treinando, já vai, segunda aula da pessoa, já quebra a pessoa. Vejo que algumas unidades, academias grandes, Gracie Barra, Aliança, enfim, nas primeiras aulas não deixa o faixa branca treinar. Na primeira semana não deixa o cara fazer rola, só vai mostrando a aula, introduzindo a pessoa no jiu-jitsu mesmo. Você gostou dessa mudança? Você ainda prefere o jeito antigo ainda de dar aula, de ministrar? Eu entrei também um pouco nessa metodologia, por quê? Justamente por aquilo que nós conversamos. Vai o iniciante lá e não sabe nada, então não posso deixar ele rolar, cara. Exatamente. Porque se ele torcer o pé ali, e aí? Entendeu? Torceu na aula de jiu-jitsu, ele não volta mais. Então, quando vai um iniciante, faz aquecimento, passa a posição, tudo, mas eu não deixo ele rolar. Enquanto eu não vejo confiança nele, eu falo, hoje você só assiste, entendeu? Mas depois de um tempo, aí, aonde entra? Entra naquele cara, sabe aquele cara dos 57 anos lá, que faz o treino 2 vezes por semana? Sim. Eu pego aquele cara lá e falo, ensina pra ele. Entendeu? Aí ele vai começar com aquele cara que faz a coisa certinha, bonitinha, que tá ali pra fazer atividade física, do que colocar ele faixa branca 2 graus lá de 17 anos, que vai matar o cara. Não, você tem que coordenar isso daí. E outra coisa, voltando ao treino. O meu treino é diferente. Então, eu treino para competição. Entendeu? Então, quando eu vou treinar, eu tenho meus parceiros de treino, eu já tenho aquela dedicação que eu sei que eu tenho que colocar no meu treino. Mas eu também faço treino comercial com meus alunos. Vou rolar ali porque não existe, cara. Se você é um faixa preta, o aluno tá ali, ele se inspira em você. Então você tem que rolar com ele. Você tem que rolar com ele. Você tem que mostrar para ele, dá para fazer isso aqui e tal. Então, aí que ele vai se inspirando. E é o seguinte, é igual o Barbosa fala, né? Mestre Barbosa. A gente vai trazer, fala. Se Deus quiser, Mestre Barbosa aqui ainda, hein, Queremos você, Mestre Barbosa. A primeira bandeira que eu treinei foi do Mestre Barbosa, mano. O que o Barbosa fala? Bate. Tem que bater. Então, pro cara aprender aonde ele tá. Entendeu? Então, você vai bater naquele cara que chegou? Não. Naquele outro que está um pouquinho mais graduado. Aquele ali você pode bater. Entendeu? Tem que saber discernir aonde você vai aplicar a técnica. Por isso que eu falo, o meu treino para competição é diferente. Eu não faço nem na academia, eu faço separado com o meu mestre. Carlão, para a gente mostrar para as pessoas essa evolução, né, que ano que você começou no jiu-jitsu e hoje faz quanto tempo que você vive de jiu-jitsu? Tá, eu comecei aproximadamente em 2012, 2013. Começou no jiu-jitsu em 2012. Finalzinho de 2012 para 2013 ali. Comecei mesmo no mesmo tempo também. Entendeu? Finalzinho de 2012 para 2013 que eu comecei no jiu-jitsu. 13 anos. E quanto tempo você vive de jiu-jitsu? Que eu vivo de jiu-jitsu fazem 3 anos e meio. 3 anos e meio por quê? Justamente porque esse cara de 57 anos, ele vai para faixa roxa agora. Ele foi meu primeiro aluno, cara. Ó, que legal. E ele vinha sozinho, era eu e ele na academia. E ele não faltava. Durante Caracas, um ano. Aí era seu aluno de personal. Na verdade, eu não tinha aluno na academia. Só tinha ele matriculado. Ah, mano. Só tinha ele matriculado. Ele não faltava, cara. Ele não faltava. Toda terça e quinta, 8 horas da noite, ele tava lá. Olha o compromisso que essa pessoa tem, né? Exatamente. É aquela coisa que a gente falou lá também, né? Olha a batalha que ele passou todo esse tempo e ele tava lá, não falta. Esse cara, ele tem 1,65 m e chegou lá com 110 quilos. Tomando 2 remédios para pressão. Um dia ele chegou para mim com 10 quilos a menos e falou assim, mestre, o médico cortou um remédio meu. Obrigado. Cara, esse daí entendeu? Transformar a vida. Transformar. Acabou. É o que eu precisava. Eu falei, é isso que eu quero. Entendeu? O que a gente tem de mais precioso nesse mundo é servir, né? Servir Exatamente. pessoas. E quando você serve pessoas que, por conta
dessa instrução que você deu, dessa dedicação que você teve, você consegue transformar a vida, o ambiente da pessoa, um pouco, causar um pouco de mudança. Isso, não só para ele, para nós também é muito impactante, né, cara? Sim. E hoje, cara, eu me inspiro nele. Caraca. Vou até falar o nome dele aqui. Pode falar, pode. Ô, Sergião, você é inspiração, hein, cara? Pra todos nós. Ele com 55 anos, 56, pegou a carteirinha da OAB dele, cara. Parabéns, Sergião. E já marca, tira uma foto com ele e já marca nós lá pra gente postar lá nas redes, então, para as pessoas saber quem é a inspiração do nosso mestre Carlão, mano. Parabéns, Sergião. Que inspiração de vida, cara. É isso aí, cara. Então eles inspiram, não só eu, né? Como todos os parceiros dele Aí de você vê que é treino, uma né? troca, né? Se espelham, se Exatamente. inspiraram em você e daqui a pouco você tá se inspirando naquela pessoa que... Exatamente. Então quando a gente dá aula, a gente mais aprende do que ensina. Quando você entende isso, muda a coisa. Entendeu? Porque a gente não sabe nada, cara. Tem uma máxima que você só aprende quando você ensina. O conhecimento é bom quando é compartilhado. Exatamente. Né? Quando você... não até a água parada cria lodo, né? Exatamente. Então todo o universo, tudo é feito para girar, então pra gente passar para frente, né? Essas pequenas vitórias aí do dia a dia, esses pequenos exemplos que fazem o jiu-jitsu ser diferente. Ser diferente, né? Entendeu? Ser diferente de tudo. Você fez quantas modalidades? 4, 5? Já Carlão, mano. Ô, Carlão, esse gordinho de treinar, viu, mano? Cara, já fiz de tudo. Já andei de skate, já surfei, já joguei bola, já... Fiz até o parkour, mano. Você viu pro Carlão pulando, dando mortal. Mas é legal, cara. Nos muros. Nós nos desafiarmos, entendeu? É muito bom. Então Com isso aí, certeza. cara. Esse é o lifestyle, né? Esse é o viver o jiu-jitsu, né? Que eu falo. Não é só a luta, é tudo o que o jiu-jitsu envolve. Proporciona pra E gente. falar dos seus campeonatos, Carlão. Quais campeonatos você disputou? Cara, Qual foi o mais difícil, tanto na parte mental quanto a dificuldade do próprio campeonato? não tem campeonato fácil. Não tem. Quando você tá ali, você tá com os melhores dos melhores, tá? Aquele 1% de atleta que treina na academia, então esse 1% aí que você vai encontrar lá. Então é o cara que tem a mesma ambição que a sua. Então não existe luta fácil. Não existe. Tá ali, quando você está no campeonato, tá os melhores dos melhores. Se tem 200 caras na academia, se tiver 2 ali no campeonato, esses 2 são os melhores. Sim, E verdade, a ansiedade. Entendeu? Esses É 2 tipo são 1% competidor que tá lá, de toda a academia, exatamente, né, mano? Exatamente. E é legal que a mentalidade é você se incluir nesse 1%. Cara, eu sou 1% que tô aqui saindo na mão também. Exatamente. Isso é importante. E o que muda muito? Quando você começa a ter resultado nos campeonatos, o clima fica diferente. Fica. Você fica mais seguro, entendeu? Comecei lá com o 3º lugar, depois 2 medalhas de bronze seguidas. Você fala, opa... Tô evoluindo. Daqui a pouco você tá disputando final com aquele cara que... no meu caso, eu sou faixa preta Master 4. Eu pego faixa preta de 20 anos de faixa preta, cara. É verdade, né? Entendeu? Pouca experiência de você preta, pega um cara graças a que Deus. tá muitos anos na... É que ninguém vê isso, né, mano? Então, Pega um cara que tá muitos anos na faixa preta. Exatamente. E você, tipo, era Entendeu? recém-graduado na faixa preta. Vou pro meu 1º grau agora de faixa preta. Tá com 4 de preta? Não, é 3, né? São 3, né? pra 4, O 1º grau são 3 anos. Aham. Entendeu? Então você tá fazendo final com aquele cara Com que um nego foi de campeão 5 graus na paulista faixa. lá em 2000, cara. É, mano. O cara foi campeão brasileiro em 2000 Você lá. pega uns nego velho, velho. Você pega o cara tarimbado, você pega cara que... referência no jiu-jitsu. Pega um né? Jeremias da vida, tiozão. Exatamente, cara. Entendeu? Então, você tá fazendo final com um cara desse, é o que eu falo pros meus alunos, cara. Vocês que são alunos comerciais, que vêm aqui 2, 3 vezes por semana, fazer semifinal de campeonato, fazer final de campeonato, vocês já são vencedores, velho. Por isso que eu falo, a medalha é só metade. Vencedor por estar lá. Entendeu? Você já é vencedor no momento que você vai lá na federação ou no seu competidor, clica em inscrever e paga o boleto. Você já é um vencedor só de fazer isso. Exatamente. Então, assim, não existe campeonato fácil, cara. Não existe. Pode ser aquele campeonato da escola. É campeonato. Você tá entre os melhores dos melhores. E ainda né? existe aquele frio na barriga, igual na faixa branca, igual pro seu primeiro competição. Ainda tem alguma emoção que você ainda compete hoje na preta, que ainda tem desde lá da faixa branca? Se você não tiver, você morreu, cara.
Pode enterrar, porque por mais que esteja preparado... Meu, Todo mundo tem Aquela- esse... Aquela esse- diarreia na frente do ginásio. Sabe o que é legal, cara? O legal, quando você chega no campeonato de jiu-jitsu, você vê os caras grandes, fortes, os caras treinados, orelha tudo, sabe? Comida, aí você fala, caramba, velho. Olha o tamanho do cara, mano. Esse cara é bravo pra caramba. Só que lá o cara tá olhando pra você Mas, e pensa cara, na mesma coisa. né? Puta, esse cara é embaçado, mano, entendeu? Olha Então, o monstro não faltou no é, campeonato, hein? Caramba. Caramba. Esse negócio, todo mundo fala, por que dá vontade de cagar, de ir no banheiro, você acaba mijando muito, né? Porque a adrenalina nossa tá muito Sim. alta e o corpo, ele tem que aliviar peso, porque a gente entra no modo de luta ou fuga. E pra isso você tem que estar leve. Então, antes da competição, você aumenta muito seu estresse e o corpo, ele fala, mano, fudeu. Esvaziar. Eu preciso esvaziar, mano. Comigo Então é o é seguinte, por isso que a gente tem muito eu tô de boa. E aí, tá preparado? Não, tô preparado, tô de boa, tal. Cara, na hora que você chega em volta do ginásio, que você vê a mulherzinha lá chamando o nome dos caras lá, mano, você fala, Metendo. fudeu, velho. Última chamada, exatamente, Carlos Henrique, VC Black Belt. Você já fica aqui, né? Entendeu? Você controla mais, a faixa preta te dá mais Cara, segurança. sim, Mas o frio na barriga sempre tem. Acho que o meu maior desespero foi quando chamou, tinha acabado a luta, não deu 5 minutos, chamou de novo. Eu falei, não, moça. Não, Não, moça, tá errado, moça. Não, mano. Eu ainda nem, a frequência ainda tá alta. Não respirei direito. Pera aí, calma aí, Pô, não, vambora. isso acontece muito. Eu não vou Muito. falar algumas organizações, você mas se você vê uma inscreve- galera que reclama muito sobre isso, Cara, né, Carlão? e quando você se inscreve, cara, quando a barriga gela a primeira vez, você se inscreve, aí você deixa lá, né? Aí depois você vai ver 40 na chave. Já passou por isso? Chegar na sua chave, você olhar ter 70, cara. 70, nego. Eu fui disputar o 120. ADCC na faixa marrom, no comecinho. Na faixa marrom. Cara, 77 cabeças na chave, velho. E no ADCC não tem essa de faixa, né? É por tempo de treino. Meu, eu perdi na primeira luta. Ótimo, maravilha. Foi uma experiência incrível, sensacional. Mas já começa ali, cara. O brasileiro, a minha chave no brasileiro do ano passado, tinha 44 caras, velho. 44. Caraca. Você fala, 44 Master 4, o que esses velhos estão fazendo que vem aqui lutar? Fica em casa, pô. O último brasileiro que eu Né? lutei tinha 80 negros na chave. né? Então, cara. A primeira vez que eu fui disputar, que eu disputei o Mundial, né? Com o mestre insistindo para o mestre Wagner Curió, da VC Black Belt, um abraço. Ele insistindo, vai lutar. Não, mestre, eu sou faixa branca, mestre. Não, você tem que lutar. Não, mas eu não sei nada. Mas o do outro lado também não sabe nada. Eu falei, não, mas vou disputar não. Não, vai, você vai. Aí me inscrevi. Aí ele, você já olhou quem tá na sua chave? Eu falei, não, pra quê? Ele, não, olha. Eu falei, não vou olhar não. Quando chegar lá, Deixa lá. A gente vê o que dá, né? Aí ele começou, tem um cara com tantos quilos, tem um cara de 120 quilos. Eu falei, mestre, mano, deixa com chegar isso. lá, a gente se Vê o embora. tamanho tá do tudo problema lá, né? E aí, desde então, eu não olho, mano. Então, e o que acontece, cara? É o que eu falo. Todos os meus adversários, cara, tornaram-se meus amigos. Ah, no Gil tem muito isso, né? Você Entendeu? rola e depois você troca figurinha, né, cara? A gente Entendeu? acaba Todos. A gente tem um grupo lá de master, dos caras que... Eu nem olho mais a chave, porque eu sei que é os mesmos caras que eu vou encontrar. Entendeu? É porque é 1% da sua idade tá competindo em todas as academias, né? Exatamente. Então, assim, nessa fase, né, que nós estamos, eu não tenho inimigo, não tenho, cara. Eu tenho adversário, sim, mas os caras são todos meus nada de amigos. inimigo, né? Tem cara, eu vou falar uma coisa pra você, tem cara que eu me inspiro, mano. O cara me bate e vai lá O ganhar a luta. famoso rival, mas dentro do tatame só, né? Entendeu? O cara me bate e fala, caramba, que posição legal que o cara fez, mano. Precisa aprender. Ó, E o cara ensina. E o Ainda cara se pergunta, ensina. o cara ensina, mano. entendeu? Isso do Gil é Isso muito que é foda. mágico do quando- jiu-jitsu. Cara, você precisa comprar um kimono, velho. Um kimono diferente, você viu o cara, fala, e aquele kimono lá? Não, tem um contato aqui e tal, liga pra esse cara, fala com esse aqui que você vai conseguir. Não tem outro, o jiu-jitsu tem muito disso, entendeu? Então eu vejo isso na coisa de trash talking, né? É. Então, cara, eu acho que pro jiu-jitsu não... É diferente, né, cara? É diferente. Entendeu? Teve um evento esses tempos que foi o circuito. Não vou me recordar o nome. BJJ Sarcos, eu acho.
Foi em Manaus até, o Clandestino lutou contra o Baby Shark. Teve esse trash talk até. Mas não tem trash talk porque basicamente todo mundo é brother, né? Exatamente. Tem assim pra quê? Pra divulgar. Pra divulgar, exatamente. Mas não mídia cola e tal. muito, né? Não cara, vende, na comunidade não vende muito, a né, gente tá cara? ligado, mano. Os caras vão sair dali e vai tomar um açaí junto, pô. Então, mas exatamente. até os caras que no Gil é bad boy, você vê que Não, a imagem deles Sim. não é uma imagem benquista, né? O cara, É. os caras, não vou citar nome, mas sempre os caras mais provocativos Sim. do Gil, a popularidade deles não acaba sendo, Não, mas é isso, sendo cara, boa, né? é isso aí. Então, assim, todo campeonato é difícil, sabe? Todo adversário é duro. Você tá entre os melhores dos melhores ali. E, independente da sua colocação, você se desafiou, né? Cara, eu já fui campeão mundial, eu já fui campeão mundial com kimono, já fui campeão mundial sem kimono, já fui 2 vezes terceiro colocado em mundial sem kimono, fui vice-campeão sul-americano, terceiro colocado no brasileiro. Cara, e assim vai indo, entendeu? O Carlão, e a nossa referência hoje não tem como falar que é o Mika, né, cara? Que é o moleque que vai lá, termina, abraça o cara. Tipo, ele não faz um trash, ele não provoca ninguém, né? Ele é gentil, né, cara? Aí tá tirando cara. essa imagem do jiu-jitsu bad boy, né? Essa coisa de... Hoje ele acaba sendo Ele, Tainan e muitos outros. Cara, eu referências, já tive a né? oportunidade de treinar com ele, sabe? E, cara, é um moleque extremamente educado, gentil. Assim, lógico, se você perguntar pra mim hoje o melhor jiu-jitsu em atuação, é ele e o Gordon, cara. Com certeza. Ele e o Gordon. Sim. Mas referência pra mim é meu mestre, cara. Entendeu? Wagner Curió, mestrão, tamo junto. Ele é minha referência, ele que me passou tudo que eu sei de jiu-jitsu. Entendeu? Eu vejo o cara falando, referência é o Mika, referência é o Gordon, é o Preguiça. Cara, esses caras são estrelas, cara. Não tem o que tirar dos caras, entendeu? O mérito dos caras de estar ali é porque os caras se dedicaram. Ótimo, maravilha. Mas pra mim, o jiu-jitsu que eu vejo todo dia ali, todo dia, mestre, eu falo, né, cara? caramba, esse Seu cara... mestre. Se o cara é embaçado, Esse né? cara é embaçado. Todo dia ele tem uma coisa nova. Todo dia ele tem uma posição nova. Eu falo, eu tô com um cara faz 15 anos, mas todo dia ele vem com uma coisa nova, mano. Essa é a minha referência. Então, Cara, que da hora, Carlão. Né? entendeu? Essa é a minha referência. A minha referência tá no meu tatame. Entendeu? Minha referência é o Sérgio, que treina comigo. Minha referência é meu mestre. É o seu universo ali, cara. Exatamente. O seu universo é esse, não né? adianta ficar. É que eu falei do Mika porque hoje ele acaba sendo o símbolo do que é esse jiu-jitsu sem o trash talk que a gente falou, não. entendeu? Isso aí não tem que Mas falar. e acaba muitos indo e falando, pô, o jiu-jitsu é isso, que ele mostra. Exatamente. Mas o que você falou é o certo, porque assim, entendeu? o seu universo é esse. É esse. É o Serjão, é o Mestre Curió. Eu tenho um menino lá, cara, de 12 anos, o Murilo, velho. Eu acho que às vezes eu olho pra ele e falo, tem um anão ali dentro, não é possível. Ah, não disfarçado. Um anão disfarçado. O moleque, ele não dá risada, ele vai lá, faz isso. Ele vai lá e faz. Pega assim, ele vai lá e pega. Eu falei, eu queria ter Esse discernimento, né? essa Nessa disciplina idade, com né? 12 anos de idade. Entendeu? Então você acaba se apegando e falando, dá pra tirar essa disciplina dele aí, dá pra... Meu, é Fazer isso. algo legal, né? Se já tem a disciplina, é muito mais fácil de você Exatamente. Então é isso, colocar cara. alguns dragzinhos, né, mano? Exatamente. Então é isso que a gente tem que ver. Não ficar falando, é fulano de tal, estrela que ganha. Não, é legal, o jiu-jitsu dele é bom. Cara, mas já viu o treinamento desse cara? É bizarro. Entendeu? É outro nível. Por mais que eu me prepare como atleta pra minha competição, Não dá. não dá. Entendeu? Se um cara desse, um Diogo Reis, um Mika, um Preguiça, esses caras vão treinar 6, 8 horas por dia. É foda. Entendeu? Então é outro nível. Vive só Uma vez o Exatamente. Jacaré tinha dado uma entrevista que ele falou que ele não voltava pro jiu-jitsu porque no MMA ele treinava menos do que no jiu-jitsu, cara. Não, o nível é Porque ele falou outro. que no jiu-jitsu ele treinava coisa de muito nerd. mais, cara, Sim, o como nível atleta de jiu-jitsu. Entendeu? A galera não imagina o quanto que esses caras treinam, o quanto que ele... É horas e horas. A gente fala que para qualquer área da nossa vida a gente precisa ter 10 mil horas, né? Sim. Pra ser excelente naquilo. Você imagina o quanto de horas esses caras não têm. Exatamente. O Bruce Lee falava, né? Ele não tinha medo do cara que dava 10 mil chutes diferentes. Ele tinha medo do cara que dava 10 mil vezes o mesmo chute. Mesmo chute, cara. Então é isso aí. Então é o treino. Cara, é mérito repetição, total dos né? caras. Os caras, tipo assim, os caras se dedicaram, entendeu? A dedicação para os caras estar onde eles estão hoje, como referência no jiu-jitsu. Cara, sensacional. Só que um cara que era CLT, que muda É o nosso termo. entendeu? Um Esse cara é o que era nosso termo. CLT,
que muda o seu estilo de vida para estar ali na área de aquecimento junto com esses caras, cara, o cara já é campeão. Onde a Ele gente é queria campeão, chegar, onde a gente quer que ele chegue, ele já é Entendeu? campeão. O cara já é campeão. Entendeu? O cara CLT, larga a mão do CLT e vai viver o sonho, vai viver de jiu-jitsu. Exatamente. Tem jiu-jitsu como lifestyle. Exatamente. Esse cara Meu, é... Você olha lá na chave lá, tá, ó, fulano de tal, aí você vê, esse cara aqui é três vezes campeão brasileiro, esse aqui é campeão mundial, esse aqui é campeão pan-americano, e seu nome tá ali do lado, você fala, pô, eu sou bravo, sou embaçado tô nesse também. 1% aí, velho. Legal, Entendeu? cara. E é isso, meu. O jiu-jitsu nos ensina isso. Então você pode ser o que você quiser, cara. O que você quiser. Não depende da sua idade. Depende da sua força de vontade. E é como você falou, também ter coragem, né? Você tava num trabalho legal, que você ganhava uma quantidade legal, tinha uma vida estável, e você resolveu seguir um sonho que... Um sonho não que virou um objetivo de vida pra você. Consequentemente, porque você largou o trabalho, teve alguns problemas financeiros futuramente, sim, mas é legal que você teve essa resiliência, entendeu e continuou seguindo o seu objetivo que era da hora. Eu fui campeão mundial na sexta-feira, na segunda-feira eu tava apertando parafuso, velho. Voltei a trabalhar apertando parafuso. Quando eu fui campeão mundial, a maioria dos meus títulos, eu mantinha os dois estilos de vida, entendeu? Então você fala, caramba, o cara é campeão mundial e na segunda-feira tem que ir na segunda, 6 da manhã, tá lá na ripa. Exatamente. Caraca. Entendeu? E você quebrou o estereótipo, né? Que o estereótipo de que jiu-jitsu não dá pra você viver de jiu-jitsu, né? Cara, jiu-jitsu paga mal, só pra que atleta. você... é só pra atleta e você tá aí, mano. Você vive de jiu-jitsu, entendeu? Cara. Tamo aí, vamos fazer isso aí. E daqui pra frente só tende a melhorar, né? Porque quando você se dedica, você tem mais tempo livre pra fazer isso. Entendeu? Hoje eu dou aula em 2 períodos, eu ainda tenho um período vago ainda. Ó, pessoal, quiser fazer um personal, tem a hora livre ainda, tá? Região de Santo André. Santo André. ABC, pode comparecer aí, me chama no Instagram. A gente vai deixar... Carlos Silveira, BJJ. Ainda tenho tempo para dar aulas personal. A gente vai deixar o Instagram do Mestre Carlão aí na descrição. É só pingar. Você faz aula experimental, Carlão? A galera quer conhecer seu trabalho, marcar uma aula experimental. Me chama no direct lá que tem negócio. Entendeu? Pode vir. Eu como personal, eu costumo sempre, tipo, a pessoa me conheceu. Sim. Eu abro, vamos fazer uma aula experimental, tal, pra sentir como que é, se você vai gostar, se gosta do meu estilo, do meu trabalho. E é isso, cara. Então, um amigo meu chegou pra mim e falou, na época, né? Você só vive do jiu-jitsu? Eu falei, não, cara, eu trabalho das 8 às 5 numa multinacional, trabalho no departamento de engenharia. Eu falei, como assim, velho? Eu falei, não, pensei que você vivia só do jiu-jitsu, só quando você foi campeão. Eu falei, não, você perguntar, agora eu vivo. Agora eu vivo. Agora eu vivo só do jiu-jitsu, entendeu? Então é isso, são os esforços que nós temos que fazer. E esse seu pequeno esforço já mudou a vida do Sérgio, né? Já mudou a vida do Sérgio. Consequentemente, como você falou do projeto começo, social, né? Do projeto social. Quando vier um faixa branca querer fazer uma introclass, o Sérgio vai estar lá, ele vai passar o conhecimento que você passou para ele e por aí vai. Exatamente. Isso é sobre jiu-jitsu, interessante. Essa a diferença, né? E, Carlão, você tinha organizado, foi o ano passado, ano retrasado? Foi em outubro do um ano evento diferente você organizou, Sim, né, mano? Fala um pouco desse evento aí pra nós. Cara, você falou que vai organizar novamente, você tá... eu tenho um projeto chamado Viver o Jiu-Jitsu. Viver do Jiu-Jitsu. Viver o Jiu-Jitsu. Viver o Jiu-Jitsu. Por quê? O Jiu-Jitsu em si não é só Jiu-Jitsu, né? Então envolve muita coisa. Alimentação, respiração, mobilidade... E nesse projeto tem um pouco de tudo isso. E algumas coisas que são bem parecidas, assim, você acha que não? Foi um projeto onde eu junto a prática de respiração, do yoga, com a mobilidade, com a defesa pessoal, com aulas de surf, entendeu? Tudo isso junto ali, num ambiente propício para essa prática aí. E é o quê? É uma imersão? É uma imersão, exatamente. Tipo de 3 dias? Como funciona? Então, depende da disponibilidade ali do local, né? Porque a gente faz sempre para um retiro. E o último que você fez foi numa praia, né? Foi na praia de Tamambuca. Caraca, Na praia de Tamambuca, Então, por isso que tinha aulas de surf, entendeu? Que legal. Então, a gente acordava... Puta, que legal, cara. Né, acordava lá às 6, 7 horas da manhã, a gente ia fazer uma meditação, um trabalho de respiração, né?
1 hora ali trabalhando isso, tomava um café depois e ia pra praia surfar. Nossa, que legal. Aí passava o dia assim, experiência sabe? fora Passava do o comum. dia tranquilo, tendo essa experiência, né, do contato com a natureza ali. Aí tinha lá dentro seminários também de giro. Então, aí tem o espaço, teve aula de defesa pessoal, aulas de jiu-jitsu, entendeu? Então é para todo mundo, cara. Você que não sabe como é o jiu-jitsu em si, não sabe nada de defesa pessoal, é uma grande porta aí para você entrar aí. Tem rede social, tem uns contatos. Cara, como é um projeto esporádico, né? Então eu faço ele 1 vez, 2 vezes por ano só. Então na época que eu faço, eu começo a... Mas tenho lá a minha página lá, chamada Galera, Viver o Jiu-Jitsu. É só seguir. Só seguir. Segue lá, galera. Como que é o nome? Viver o Jiu-Jitsu. Viver o Jiu-Jitsu. Segue a página Viver o Jiu-Jitsu. A gente vai deixar aí na descrição. Vai deixar na descrição também a página do Carlão. Segue que na hora que pingar, mano. É, então. Eu Só vou raspa. estar lá. Você vai estar Só lá, raspa. Nilce? Você vai estar lá? Você é louco? Você é louco? Depois dessa proposta, já cara, então quero que ele faça hoje. Então, e é bem legal também porque nesse projeto aí, né? É tudo, desde a alimentação saudável, né? Igual o próximo provavelmente vai ter uma palestra sobre nutrição esportiva, né? Vai ter aulas de yoga. Então tudo isso a gente inclui aí nesses 3, 4 dias de imersão. Que é uma experiência, né? Você tá vendendo uma experiência, Exatamente, né? exatamente. Porque o jiu-jitsu não é só jiu-jitsu, né? Então tem essa... Eu vejo muito jiu-jitsu, cara. Ele liga com tudo, né? Liga com a natureza, liga com o seu ser interior, né? Então, se conecta com pessoas. Exatamente, novas, né? exatamente. E o jiu-jitsu é... Eu sempre falo pro Gui, né, mano? Eu já falei isso. Todo convidado que vem aqui, eu acho que eu vou falar sobre isso, né? Que o jiu-jitsu é uma maçonaria, né, cara? É uma fraternidade, cara. Sim. Como eu já participei do mestre, tô de São Caetano, tava no Dabil lá do pessoal do Barbosa, gira no próprio grupo uma comunidade de autoconsumo, né? Então, tipo assim, eu trabalho como personal no centro de São Paulo, comecei a dar personal aqui no ABC por conta do Gil lá, do mestre. Indicações. De indicações. Então, você é personal, eu vou lá, vai fazer uma forcinha, o cara, você é personal, e começaram a me contratar. Vai fazer uma forcinha, olha o tamanho do cara. A forcinha, né? Não, galera, é só uma forcinha, não faço nada de força, não. Agora. Agora. Tudo é muito leve, nada de força. Tá sentado aí, não tá fazendo força, não. Mas e aí se eu via, tipo, em todos, né? Mano, tô precisando de um advogado, aí tem advogado e a galera ali dentro. Exatamente. E é uma de lá de fora, consumo, né? É, exatamente. Uma comunidade fechada que dá sempre prioridade pro pessoal do Gil, né? O pessoal do Gil, isso eu acho parceiro de treino que ele é cirurgião ortopedista, né? Aí quando a gente enrolou, falou, mas se quebrar você vai arrumar, hein, velho? Se quebrar você que arruma. Então, pode pegar essa leg lock até o talo, que é você que vai arrumar mesmo o joelho. Pensando nessa leg lock aí, Carlão, me fala qual foi. A gente tem uma pergunta que a gente já faz para todos os convidados, né? Qual foi a sua maior faixa branquice, né, mano? Porque faixa branca aquela besteira que você faz, não precisa ser faixa branca, é aquela mão de vaca no faixa branca, ou tentar dar uma botinha quando você é faixa branca, aquela besteirinha que você já fez no Segura essa besteira, papai. Uma vez eu tava rolando com o cara, velho, ele tava colocando o cotovelo aqui na costela, sabe? Machucando ali, ó. Aí o que eu fiz, cara? Abracei a cabeça dele aqui, ó, não deixei ele nem virar, mano. Do jeito que tava a cabeça, eu trouxe o nariz dele na costela assim, ó, e fui apertando até ele ficar sem respiração. Até ele bater, cara. Caraca, você meteu... Até ele bater, cara. A famosa gravata de porteiro, né? Que você pega e sai apertando ali, ó. Aqui, só que a cara dele tava de aquela frente. gravata da briga de só que escola. o nariz dele tava pra dentro aqui, cara. Foi apertando, ele foi ficando sem respiração. Eu falei, infeliz, agora você vai bater. Aí ele bateu. Essa foi a maior faixa branquice. Essa foi sua maior faixa branquice. Mas aí você tirou a finalização da cartola. Isso não é uma faixa branquice, no nariz, não, mano. Ele bateu porque pegou o nariz, mano. Amassei o nariz dele aqui na minha costela. Que é uma massa pão e isso é uma massa nariz, mano. É uma massa nariz, mas maldade pura. Igual você falou, né? Desnecessário esse cotovelo incomodando. Exatamente, pô. É pau que bate em Chico, mas bate o em cara Francisco, era né? Faixa branca. Faixa branca. Cotovelo desse, mano. O cara pegar aqui no cotovelo. Tem que ser. Me ajuda. Ele tá só ali, ó, deitado ali, metendo o cotovelo ali, machucando. Eu falei, vem cá, filho, vem com o pai. Ó, ele foi apertando aqui, ó. Mas só apertando a cabeça dele pra dentro aqui, e aí ele bateu. Não conseguiu respirar, ele bateu. Ai, caracas, mano. Então, essa foi
Eu conto pra todo mundo até hoje. Top. Mestre Carlão, a gente também faz, a gente tá finalizando, né? A gente, no finalzinho, a gente sempre tem algumas perguntas para encerrar. Mas antes do encerramento dessas perguntas, eu queria saber qual a mensagem que você tem para as pessoas que estão nos assistindo referente ao jiu-jitsu, como o jiu-jitsu atua na sua vida. A gente falou bastante, mas deixa uma mensagem bacana pro pessoal que quiser acompanhar seu trabalho, quiser iniciar no jiu-jitsu, o que você deixa para eles? Primeiro, para você descobrir o jiu-jitsu, você tem que se descobrir você mesmo, né? Tem que entender o que você quer para você, tá? A partir do momento que você entende isso, a sua vida muda. Eu não tô falando de jiu-jitsu, tô falando de qualquer coisa que você gosta de pintar quadro, cara, é isso que te satisfaz, é isso que te preenche. Corre atrás disso. Vai atrás daquilo que você gosta de fazer, porque ficar fazendo as coisas por osmose, porque as pessoas mandam, as pessoas indicam, não é legal. Então procure aquilo que te satisfaz, tá? Não estou falando de jiu-jitsu, estou falando no geral. Eu gosto de jogar bolinha de gude. Cara, vai fundo. Seja feliz naquilo que você quer fazer por você. Mas é de você para você, sem ouvir conversas alheias paralelas. É isso que eu tenho a passar para vocês. Que mensagem legal do Carlão. Mas, Carlão, você tem alguém que você quer agradecer? Cara, eu agradecer vocês aí pelo convite aí, tá? Muito obrigado. A gente agradece. Pra mim é uma honra estar aqui pra você, também. passar um pouquinho da minha experiência aí, tá? E, cara, eu agradeço aí meus alunos que estão sempre comigo, porque as pessoas me perguntam, como foi a aula hoje? Eu falo, eu não sei. Vou saber só na próxima aula, que se o aluno voltar, ele gostou. Entendeu? Então, se graças a Deus você tem um coro de aluno hoje, é porque muitas pessoas estão gostando, Exatamente. né? Caracas, então é sempre a próxima aula que vai indicar se minha aula foi boa hoje. Hoje, né? Então não sei se foi boa. Se ele voltar semana que vem, é porque ele gostou da aula. Então é isso, cara. Entendeu? Então, pra gente finalizar, mestre Carlão, a gente faz aquela pergunta bate pronta, aquela trocação em pé com seu parceiro. A gente vai fazer algumas perguntas assim e você responde só com uma palavra. Um ídolo no jiu-jitsu, mestre Carlão? Wagner Curió. Uma guarda. Meia guarda. Meia guarda alta, guarda Z. Guarda escudo. Aquela passagem de guarda maravilhosa. Amassando. Uma finalização. Kimura. Mestre. Essas foram as perguntas. Uma salva de palmas pro mestre. Nosso mestre Carlão. Muito obrigado, pessoal. Galera, se você quer contratar um mestre Carlão aí como personal, tá na região do ABC, a gente vai deixar o Instagram dele aí na descrição. Também essa imersão que ele faz aí 2 vezes por ano de viver de jiu-jitsu. Viver o jiu-jitsu também. E é isso. A gente vai encerrar esse episódio aqui, mas você não vai sair daqui porque o Carlão vai passar aquela posição maravilhosa dele. Antes disso também, agradecer o nosso patrocinador, o Brabo, o Éder da Tudo Neon. Agradecer pelos neões maravilhosos. Se você quiser um neon, chama o homem, ó. Olha esse neon maravilhoso que ele fez aqui no nosso logo. Nosso projeto, tá aqui, nosso primeiro parceiro. E é isso. E galera, senta o dedo no like. Compartilha. Deixa o seu comentário pro Carlão, pra gente. Que a gente vai ouvir todos. Nossa comunidade. Certo? Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme Lupiães, eu tô aqui com o Bravo Carlão, os professores da ABC Black Belt. Ele vai passar aquela posição brava, baseball choke. Mostra pra gente, mestrão, essa posição. Pessoal, tá na guarda lá do adversário, tá com dificuldade para finalizar. Uma pegadinha bem legal aí que funciona bem, tá? Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui 2 variações de finalização do baseball choke. Beleza? Vamos lá. Aqui, ó, na guarda com o adversário, aqui eu vou fazer uma pegadinha com ele, tá? Mão direita aqui, ó, 4 dedos pra dentro, lá na lapela dele lá, ó, só que eu não fecho, tá? E a mão esquerda eu coloco o dedão pra dentro aqui, ó. Então eu tô segurando aqui a lapela dele, só que eu não tô finalizando. Pra ele tá fácil aqui. O que eu faço? Eu abro a minha guarda, eu deixo ele passar pra onde eu quero, ó. Ele vai vir,
Na hora que ele passa a guarda aqui, ó, eu giro 360. Peguei. De novo. 4 dedos pra dentro, mão direita. Mão esquerda, dedão pra dentro, deixo aberto. Não tô finalizando aqui, ó. Eu abro a guarda pra ele aqui, ó. Faço essa pegadinha aqui, ó. Na hora que eu abro a guarda, eu vou girar. Ele não bateu, fecho no triângulo. Galera, quem quiser contratar o Carlão aí, o Carlão tá disponível para personal aqui na VC Black Belt. Vai estar todos os contatos aqui do Carlão. Qual que é o seu Instagram? Como é esse Carlão? Carlos Silveira, BJJ. Sigam também Viveiro Jiu-Jitsu. Agradeço pela participação do outro. Valeu, Agradeço, obrigado. Obrigado. Valeu, obrigado a você.